O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino vai se chamar Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, eternamente eu cantarei vosso amor. Maria deve ter rezado estas palavras do Salmo que acabamos de meditar e rezar aqui no santuário, na liturgia deste 4º domingo do tempo do Advento. Nós deveríamos ter sempre essa expressão em nossos lábios, em nossos corações. Senhor, eternamente hei de cantar o vosso amor. Sim, porque Deus nos chama. Deus pede para cada um de nós uma missão e cabe uma resposta. Vejam só, irmãos e irmãs, no tempo em que o povo de Israel começou a se organizar de forma de reinados, Samuel é chamado por Deus para se dirigir à casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos. E na casa de Jessé ele deveria ungir alguém que seria o rei de Israel. Jessé, lá em Éfrata, em Belém, apresenta vários filhos e nenhum deles era para ser o consagrado do Senhor. O profeta pergunta: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Tem, mas é um franzino. Ele é pastor de ovelhas, ele está no campo. Chama. O nome dele, Davi. Se torna o grande rei de Israel, ungido de Deus Pai, escolhido para conduzir o povo de Israel. 14 gerações de Abraão até Davi. E assim é ungido rei, um pequeno pastor, franzino, de bela aparência, ruivo, aquele que derrotou Golias. Davi se tornou o maior rei da história do povo de Israel e teve um reinado dos mais sucedidos da história deste povo,
E dentro da história da salvação nós sabemos a promessa de Deus. Eis que de Davi, da raiz de Jessé, surgirá uma flor. Desta flor surgirá um broto, deste broto surgirá o Salvador, que é Jesus. Mas eles não sabiam, apenas promessas. E Davi, depois de muitos anos de reinado, bem sucedido, constrói o belo palácio no Monte de Sião, até hoje ele está lá. O sarcófago, a sepultura de Davi, lá está, onde hoje se encontra acima, a sala de cima, o cenáculo, embaixo o sepulcro de Davi. Ele disse assim: olha, eu habito numa casa bonita, eu habito num palácio, mas a arca de Deus que contém a Torá, a lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ela está habitando numa tenda. Então eu preciso construir. Ele vai falar com o profeta Natan, diz, que é a leitura de hoje. Ele diz: eu preciso construir uma casa digna para Deus. Eu morando num palácio, e Deus habitando numa tenda, a palavra de Deus habitando numa tenda, os mandamentos, andando para cá e para lá. Aí Natan diz: olha, ó rei, como tu encontraste sempre graça diante de Deus, faça-se conforme o teu coração. E aí Natan tem um sonho, e ele ouve a mensagem de Deus e diz: por acaso és tu que vais me construir uma casa? Tudo foi bem sucedido, mas não és tu que vais construir uma casa para mim. Eu dispus tudo isso para ti. Eu mesmo vou construir uma casa para o meu povo Israel, que permanecerá para sempre e para todas as nações. Por que eu falo isso, irmãos e irmãs? Porque depois, claro, veio Salomão, filho de Davi, construiu o templo belíssimo. Mas todos os reis não foram tão fiéis ao Senhor e nem ao cuidado do povo. Na plenitude dos tempos, Deus escolheu uma tenda para si. Da descendência de Davi, sim, José. Mas esta tenda da presença de Deus é Maria. Por isso no Evangelho nós ouvimos, no anúncio do anjo Gabriel: alegra-te, cheia de graça, salve Maria, tu és bendita entre todas as mulheres, tu fostes escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Irmãos e irmãs, Maria ficou perturbada com esta saudação do anjo. Kaire Maria, que caritumene no grego. Ave, salve, ó Maria, cheia de graça, toda agraciada. Ela tem um contentamento único em seu coração, único, por isso ela deve ter se lembrado deste salmo de hoje: eternamente, ó Senhor, eu cantarei vosso amor. Mas ela ficou, diz o Evangelho, perturbada. Ela não entendeu de imediato os mistérios de Deus. Ninguém de nós entende. Quando recebemos a mensagem do chamado para a nossa vida, para uma vocação, nós não entendemos este mistério de Deus em nossa vida. Há um contentamento, há uma alegria, mas se torna mistério. Nós racionalmente ficamos cheios de dúvidas, ficamos até perturbados. E o anjo Gabriel diz: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Veja que quem se manifesta a Maria é a palavra de Deus, através do arcanjo Gabriel. Gabriel significa força de Deus. Quando você recebe o chamado para uma missão, parece que você é o último dos chamados, o mais pequenino de todos. Maria era uma simples jovem
de uma das menores aldeias da região da Galileia, a aldeia chamada Nazaré. Simples, pobre jovem. Se coloquem no lugar dela para ouvir esta exclamação do anjo de Deus. O susto que esta menina deve ter levado em sua vida. Não temas, porque encontraste graça diante de Deus. Gabriel significa Deus forte. Ela sentiu a força de Deus. Não tenhas medo, Maria, porque tu conceberás e darás à luz a um filho sob a sombra do Espírito Santo. Tu não conheces homem algum, sabemos disso. Tu és virgem, aquela que Isaías tinha prometido. Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Não tenhas medo, tu fostes a escolhida. As promessas vão se realizar em ti, ó Maria. Só precisa uma coisa: a tua resposta. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra de Deus, segundo a tua palavra. E o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, a palavra habitou na tenda que Deus preparou.